sob a proteção de Deus e em nome do povo tauense, declaro aberto a presente sessão. Peço ao vereador Roberto Vieira para que faça a oração da noite. Peço ao Senhor Deus que tire a maldade das intenções dos seres humanos e preencha essas intenções com amor, caridade, paz e respeito com o seu semelhante. É tudo o que peço, Senhor. Amém. A ata da sessão anterior será feita na próxima sessão. Peço à secretária da mesa, Juliana Matter, para que faça a leitura das seguintes matérias. Mensagem número 16 de 2019. Itaú de Minas, em 23 de setembro de 2019. Senhor Presidente, servimos-nos da presente para encaminhar a apreciação desta Egrégia Casa proposta modificativa ao projeto de lei complementar número 3 de 2019, de 17 de fevereiro de 2019, de minha autoria, que versa sobre o seguinte: institui a revisão do Plano Diretor de Itaú de Minas, revoga a Lei Complementar número 31 de 2010 e dá outras providências. Propomos as seguintes alterações necessárias para melhor adequação do texto legal quanto à questão da regularização fundiária e da criação de chacreamentos. Artigo 144. A zona de urbanização específica para chacreamento decorre da implantação de chacreamento para fins de lazer e recreio, mediante regulamentação em lei específica, de acordo com o artigo 209 deste Plano Diretor, e ou dos processos de regularização fundiária das áreas atualmente ocupadas irregularmente e delimitadas como ZERF, conforme artigo 148 deste Plano Diretor. Artigo 146. Na zona rural serão permitidas ocupações de chácaras, condomínios, dentro dos parâmetros estipulados em lei específica, conforme artigo 209 deste Plano Diretor, e como resultante dos processos de regularização fundiária, conforme o artigo 148 deste Plano Diretor. Parágrafo único. Na ausência da lei específica prevista no artigo 209, as ocupações por novos chacreamentos ficam impedidas. Artigo 148. Ficam definidas como Zona Especial Rural de Regularização Fundiária, ZERF, as situações irregulares na macrozona rural delimitadas neste Plano Diretor, e as não delimitadas, mas que incidam sobre as mesmas condições até o momento de aprovação da presente lei. Parágrafo 1º. A ZERF-1 é delimitada por todo o terreno localizado fora da macrozona urbana, com área inferior à fração mínima permitida, segundo o INCRA, que no município é igual a 2 hectares ou 20.000 metros quadrados. Parágrafo 2º. A ZERF-2 é delimitada pelas áreas onde se identificou notável parcelamento do solo irregular, com ocorrência de adensamento de características urbanas em zona rural, as quais demandam projeto específico de regularização fundiária. Parágrafo 3º. Neste Plano Diretor ficam identificadas as construções localizadas na zona rural em provável situação irregular, delimitados como ZERF, conforme anexo 4 e anexo 14. Parágrafo 4º. Para efeito do início imediato do processo de regularização fundiária, ficam todas as zonas especiais rurais de regularização fundiária, delimitadas neste Plano Diretor, enquadradas também como Zona Urbana Especial de Chacreamento. Propomos ainda a inclusão de mais um anexo ao projeto de lei, que passará a ser o de número 14. Certo da acolhida de Vossa Excelência e dos nobres edis, aproveito o ensejo para reiterar a todos a expressão do meu apreço e consideração.
Atenciosamente, Ronilton Gomes Sintra, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Matheus Vilela Silva, Presidente da Câmara Municipal. Indicação número 50. Senhores vereadores, os vereadores que esta subscrevem indicam à mesa desta casa providências junto ao Executivo Municipal para que seja feita com urgência uma limpeza geral em toda a extensão do córrego na Avenida Liberdade, até o fim do bairro Santo Antônio. Justificativa: o referido córrego encontra-se em condição bastante precária, além de causar a proliferação de animais peçonhentos e insetos, como pernilongos, e também tem acarretado forte incômodo o mau cheiro. Principalmente nestes dias de calor, o odor tem causado muito desconforto aos moradores da proximidade e às pessoas que fazem caminhadas. Solicitamos esta providência com a maior brevidade possível, pois há uma igreja bem próxima ao canal, bem como casas, escola e empresas que enfrentam diariamente, o mau cheiro proveniente do acúmulo de sujeira no referido córrego. Itaú de Minas, 18 de setembro de 2019, Matheus Vilela Silva, presidente, Oberdan Faria, vice-presidente, Juliana Matter, secretária, Davi Oliveira de Souza, vereador, Gilmar dos Santos Chaves, vereador. Indicação 51. Senhores vereadores, o vereador que esta subscreve requer ao plenário desta Casa de Leis, junto ao Executivo Municipal, para que sejam feitas construções de rotatórias para a organização do trânsito nos seguintes endereços: Rua Rio de Janeiro com a Rua Arthur Vieira, e Rua Rio de Janeiro com a Rua Antônio Pedro Amorim e Rua João Kirchner. Justificativa: as construções dessas rotatórias se fazem necessária em uma única direção, prevenindo acidentes, pois irá contribuir para o aumento da segurança viária e da redução da velocidade dos veículos. Esta solicitação visa evitar acidentes e transtornos aos alunos e demais pessoas que transitam por estes locais. Sala das Sessões, em 18 de setembro de 2019, Davi Oliveira de Souza, vereador. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Matérias: proposta de emenda à Lei Orgânica número 5/19. Modifica dispositivo que menciona na Lei Orgânica Municipal, que trata da utilização de bens móveis e operações da Prefeitura Municipal. Relator: Oberdan Faria. A iniciativa visa restabelecer o dispositivo retirado na revisão da Lei Orgânica Municipal, havida recentemente, para continuar a permitir que a administração municipal empreste a particulares, maquinários, operações e equipamentos, desde que os serviços da municipalidade não sofram prejuízo e o interessado assine termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens cedidos. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 19 de setembro de 2019. Oberdan Faria, relator. Pelas conclusões, Davi Oliveira de Souza, presidente. Juliana Matter, vice-presidente. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Matéria: proposta de emenda à Lei Orgânica número 6, de 2019. Modifica dispositivo que menciona na Lei Orgânica Municipal, que trata do prazo de respostas do Poder Executivo ao Legislativo. Relator: Davi Oliveira de Souza. A presente proposta de emenda à Lei Orgânica número 6, de 2019, visa fixar um prazo final para que o prefeito cumpra a sua obrigação de responder em tempo hábil os questionamentos do Legislativo. O que tem ocorrido é que o Executivo tem solicitado prorrogação do prazo para envio de respostas de requerimentos a esta Casa, mas, por não ter um prazo fixado para esta prorrogação, alguns requerimentos estão ficando sem respostas há mais de 3 meses. Sou pela aprovação, é meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 19 de setembro de 2019, Davi Oliveira de Souza, relator-presidente.
Pelas conclusões, Juliana Mater, vice-presidente, Oberdan Faria, membro. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, final. Referente à matéria, proposta de emenda à Lei Orgânica número 7 de 2019, modifica dispositivo que menciona na Lei Orgânica Municipal, que trata da eleição da mesa diretora. Relatora, Juliana Mater. O projeto em análise está em consonância com os ditames legais conforme a análise jurídica. A iniciativa tem por objetivo manter o mandato por 1 ano, mas permitir uma única recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. A grande maioria dos municípios adota um mandato de 2 anos ou a recondução, mas entendemos que seja mais coeso adotar o mandato de 1, mas permitir a reeleição quando os trabalhos dos membros da mesa estiverem satisfazendo os anseios dos membros do Legislativo. Sou pela aprovação, é meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Sessões, em 19 de setembro de 2019. Juliana Mater, relatora vice-presidente, pelas conclusões. Davi Oliveira de Souza, presidente. Oberdan Faria, membro. Requerimento número 107 de 2019. Senhores vereadores, os vereadores que esta subscrevem requerem ao plenário desta Casa de Leis, nos termos regimentais, que devido ao feriado do dia 1/10, a sessão ordinária da próxima semana seja realizada no dia 3/10, às 18 horas, em comum consenso com todos os vereadores. Sala das Sessões, em 24 de setembro de 2019, Matheus Vilela Silva, presidente, Oberdan Faria, vice-presidente, Juliana Mater, secretária. Remeto para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação final para a emissão de pareceres técnicos a mensagem modificativa ao projeto de lei complementar número 3. Trata da revisão do plano diretor e projeto de resolução número 10 de 2019, que altera a resolução número 262 de 2019, regimento interno da Câmara Municipal. Remeto também para a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agronegócio, Indústria e Comércio, para a emissão de parecer técnico a mensagem modificativa ao projeto de lei complementar número 3. Trata da revisão do plano diretor. Declaro intervalo regimental de 5 minutos ou o plenário dispensa o intervalo. Após conferido o quórum, coloco em primeira discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal. Modifica dispositivo que menciona na Lei Orgânica Municipal que trata da utilização de bens móveis e operações da Prefeitura Municipal. Só para entendimento dos nobres edis, esse é um dispositivo que já constava na Lei Orgânica Municipal e na sua revisão ela foi retirada e agora está voltando. É um meio de se utilizar os bens móveis da Prefeitura como máquinas por terceiros, mas que tem a sua limitação determinada pela Prefeitura Municipal, referente a valores e horas trabalhadas pelas máquinas também. Está em discussão. Presidente, só ratificando o que o senhor falou, essa questão dessa emenda para regularizar a situação dos empréstimos, eu estava em dúvida, porque é muito vago, às vezes não entra nos detalhes, mas existe um decreto que regulamenta inteiramente esse dispositivo. Então, qualquer dúvida, por exemplo, que o cidadão ou mesmo a gente tiver em relação aos critérios que o prefeito usa para fazer o empréstimo, tem um decreto que detalha toda a situação. Sim, tem um decreto que determina os valores de empréstimos dessas máquinas a terceiros. Coloco em primeira votação a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 5 de 2019. Presidente, eu só gostaria de justificar meu voto. Foi muito rápida a discussão aí. Eu acho que é importante esse trabalho, porque fica, de uma certa forma, um instrumento legal, cede o funcionário. Eu achava que isso precisava ser divulgado. Precisaria
colocar na Câmara Municipal, colocar isso no jornal, não alcança o pequeno produtor, as pessoas que realmente não têm costume de depender da municipalidade. Ou pelo menos sempre, né? Estão aí sem o conhecimento da nova regra. Eu acho interessante, atende a todos. Coloco em primeira discussão a proposta de emenda à lei orgânica. Aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 6 de 2019. Modifica dispositivo que menciona a Lei Orgânica Municipal, que trata do prazo de resposta do Poder Executivo ao Legislativo. Coloco em primeira votação a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 6 de 2019. Aprovada por unanimidade. Muitas das vezes a gente vê esses meios de comunicações denigrindo de maneira errada, mentirosa, ou colocando matérias também que não têm, né, aquele fundamento e com interesses, às vezes, de denigrir alguma imagem, de denigrir alguma empresa, e assim por diante. Eu acho, gente, que deve ter, ainda não sei, já busquei ver até no jurídico, alguns meios para punir isto, porque tem consequências graves. Então, às vezes, fala, olha, fulano morreu. Ele não morreu, então não vai prejudicar ele, que ele não morreu. Mas, às vezes, uma avó dele, de 90 anos, vê aquela notícia, às vezes ela morre de susto. Morreu meu neto, que eu gosto tanto. Então, é difícil. E eu peço um pouco mais assim de responsabilidade nisso. Vou dar uma correção aqui. Teve uma matéria hoje na Folha da Manhã. Como eu fui o único que votou contra essa matéria, e vi hoje a matéria na Folha da Manhã, vou corrigir alguma coisa que foi colocado lá. E procurei saber aqui na Câmara, ninguém daqui foi informado, ninguém daqui foi perguntado como que estava sendo, né, tramitada essa matéria aqui na Câmara. Teve aqui a primeira votação para diminuir o número de vereadores de 9 para 7 vereadores. Teve a votação, a primeira votação, qual eu sempre fui contra, motivo, vamos perder a representatividade na Câmara. Então, eu acho que quanto menos representação tem. Se é para economizar, que diminui o salário. Mas não é diminuindo os representantes que vai economizar. Então, essa é a minha posição e eu sou firme nas minhas posições e mantenho ela. Então, não é porque todos os outros votaram a favor que eu iria mudar de posição, né? E continuo com essa posição. Mas, na lei orgânica, a gente mudando isso, é uma matéria da lei orgânica, ela tem que ser aprovada na segunda votação, um ano antes do pleito eleitoral, para valer para o próximo ano. Então, hoje não há tempo hábil para ser válido essa mudança, essa emenda para a próxima eleição. Então, ficou de maneira errada a publicação, mesmo que passe, tá, pela segunda votação e seja aprovado, o ano que vem nós vamos ter 9 vereadores, eleitos 9 vereadores. Então, esta é a informação correta, tá? Se for passado para o vereador diminuir o salário, também vai ser para outra gestão. Por quê? Porque tem que ser, isso é lei, tem que ser aprovado, tá, mais de um ano
do pleito eleitoral. Então, foi colocado de maneira equivocada na Folha da Manhã. E essas notícias, gente, eu mesmo, esse ano, eu já fui preso 2 vezes. Então, esse Facebook, esse saque que tem aí, é brincadeira essas coisas. Então, pensa bem, é uma coisa que vamos respeitar um pouco. Usa o meio de comunicação para fazer uma comunicação ali, para dar notícia, tudo. E vou ver se eu procuro alguém que possa responder por isso. Aí aparecem alguns fakes, e é fácil falar, fulano fez isso, fulano, daqui a pouco já estão, fulano estrupou fulano. Gente, vamos respeitar um pouco. Todo mundo tem família, todo mundo, tá? Tem o direito da imagem dele, da verdade da imagem dele. Então, eu acho que a gente já está passando dos limites com isso daí, mas é passando dos limites mesmo. Eu acho que precisa ter na justiça, né, uma investigação para achar isso, porque quando se fala alguma coisa, a pessoa tem que provar. Então, se eu falar alguma coisa aqui de alguém, eu vou ter que provar, porque senão eu vou ter que pagar por isso. Mas um fake que não existe quem é, pode falar o que for. Aí os outros continuam a mensagem, a publicação, e assim vai. Aí quem falou foi um fake ali da vida, um Kirchner, parece, sei lá como que é agora. Eles mudam de nome de vez em quando. Então, aí como que vai punir alguém que não existe? Então, mas é falta de respeito. Eu acho, como fiz na oração daqui de hoje, eu acho que precisa tirar um pouco de maldade dos corações, pôr um pouco mais de respeito, de amor, de paz, tá? Porque eu acho assim, gente, está passando dos limites isso, passando dos limites. Por trás da gente, um vereador é um cidadão comum, como todo mundo. Ele atrasa pagamento dele, se ele não tiver dinheiro para pagar, ele passa aperto, ele faz coisas, todo mundo faz, todos, né? Comete erros como todo mundo. Agora, eu acho que ele também merece o respeito, como todo mundo. Então, eu acho que isso que é o principal. E se algum dia alguém vê algum defeito, algum erro, que procure saber, pelo menos, se realmente teve o erro, se teve algum motivo, ou alguma coisa. Não é só criticar. Aqui é difícil a gente trabalhar até para tentar fazer alguma coisa para o povo. Estou tentando trabalhar há 1 ano aí, tá? Na defesa aí desse povo humilde que está perdendo os carros aí, preso e tudo mais. E já colocaram aí que eu estou contra a polícia, isso, aquilo e tudo, que eu vou tirar a polícia. Então, olha na onde que chega a informação. Mas nem na época da escola, lá, há 50 anos atrás, que a gente falava, fazia uma carreirinha assim, falava de um para o outro, não chegava lá no fundo. Tanta mentira igual chega hoje. Então, é mais respeito, gente. É mais respeito. Então, se tem muitos que às vezes não estão preocupados em fazer nada, tem uns que estão preocupados com um vizinho, com um amigo, com alguém que está sofrendo por algum motivo. Então, a gente está tentando ajudar. Eu estou tentando aí, a respeito desse assunto, tá? Que já foi polêmico demais, mas estou encaminhando isso aos órgãos competentes para que se faça a lei. É a única coisa que eu quero, é que faça a lei e justiça. Tá? Mas isso, depois que eu tiver algumas respostas, eu vou trazer aqui e mostrar para todos vocês. Gostaria de fazer um pedido também à mesa diretora. Um fato aí que hoje em dia a gente está vendo que é uma modernidade, é uma coisa que traz muito, mas muito benefício, tanto financeiro quanto para o planeta, né? Que é essa questão aí da energia solar. E nós tivemos aqui o ano passado, né, com o vereador Zetinho e todos nós, né,
apoiamos a ideia dele e colocou aqui na Câmara aqui a energia solar, que hoje abastece, a Câmara não tem despesa com energia e ainda sobra energia ainda. Gostaria que fizesse aí uma plaquinha, alguma coisa para deixar, porque isso é um marco assim, em si, para ser lembrado aí, né, e que trouxe tanto benefício aí para nossa Câmara Municipal. Gostaria de falar também que dentro dessas, né, notícias que se colocam aí, foi colocado aí no começo, já há uns 2 meses, tive várias fiscalizações lá na minha clínica, ao eu presto um serviço social aí, que luto por isso há muito tempo. Foi das 9 horas da manhã até 2 horas da tarde. Todo o tempo que eu fui fiscalizado por todos os órgãos possíveis, a clínica permaneceu aberta, funcionando, atendendo. Saiu toda a fiscalização de lá e nós permanecemos atendendo, fazendo tudo o que a gente pode fazer para os animais aqui em Itaú de Minas. Tudo que eu prometi lutar, eu faço, dependo daquela clínica ali para fazer. Então, aí colocaram aí, postaram clínica clandestina, falso veterinário. Gente, eu estou processando quem fez isso, porque esse teve nome. Também vou agora encontrar com meu advogado quinta-feira para ver também. Já vou dar de antemão para vocês. Eu vou entrar com um processo contra o CONCEP, que é um órgão aí para trazer segurança pública e apaziguar as coisas, trazer ali uma parceria em tudo com a comunidade e a polícia militar. E fizeram até nota de repúdio a mim aqui. Então, eu vou dar a resposta e vou processar eles pelas matérias, pelas calúnias que eles colocaram aí. Então, vou entrar aí contra eles e vamos ver o que vai dar isso daí. Que é uma vergonha vir cá, se intitular de utilidade pública, a gente votar, apoiar, Antes ainda vou fazer um requerimento para ver qual o benefício que eles fizeram para o Itaú até hoje. Qual? A não ser tirar milhares de fotos aqui e falar mal de mim. Uma pessoa que estava tentando buscar cumprir a lei. Colocaram aí com coisa que eu era um bandido. Então, vamos ver da onde que eles tiraram. Que deu uma fala minha que eu fui a favor de bandido. Então, eles vão ter que responder isso. Vereador, eu só pedi para você fazer suas conclusões. Eu esqueci de falar aí aos demais vereadores para a gente não extrapolar o tempo que nas outras sessões já passamos. Então, eu peço que o senhor faça aí suas conclusões. Então, só concluindo, a clínica está por uma reforma, mas para melhor atendê-los, nós vamos revestir ela inteira. Não vai mudar o atendimento. O atendimento é o mesmo que a gente teve ao longo de todo esse tempo que a gente dedica aí. Continuar a mesma coisa, tá? E a gente está reformando para melhorar mais ainda para todos vocês. Viu? Obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Antes da sequência, eu esqueci de avisá-los, antes de começar, pedir aí, quando der 10 segundos, eu vou avisar vocês para vocês fizerem as conclusões para a gente não ultrapassar o tempo que já é disponibilizado a cada vereador. Com a palavra, o vereador Davi Souza. Boa noite à mesa diretora, aos demais colegas vereadores e a todos os servidores da casa e a todos aqueles que nos assistem. Eu entrei no Facebook um pouquinho antes da sessão, era só para confirmar uma situação e passar para todos que nos assistem e para os vereadores também, se ainda não viram. E na sexta-feira agora vai ter
vai ter um debate sobre os membros do Conselho Tutelar que estão disputando, os membros que vão concorrer à vaga para o Conselho Tutelar às 18 horas, sexta próxima. Então, seria interessante que a gente participasse, acompanhasse, até porque ele desempenha uma função essencial no município. E aproveitando a situação, não foi nem na mesma matéria, mas estava praticamente no mesmo campo de visão do Facebook. Vou fazer uma crítica, eu vou me colocar de exemplo. Nos anos de 2010, 11, 12, 13, eu fui um militante, eu acho que quase diário do Facebook. E por várias vezes eu falei no Facebook coisas que não eram verdade. E quando criticado ou chamado a manifestar, eu nunca tive a petulância ou qualquer tipo de prepotência em não me desculpar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas que fazem crítica, porque agora, de tempos em tempos, as críticas vão para a Câmara e outros órgãos. Dessa vez saiu da Câmara e foi para o Conselho Tutelar. Li um monte de crítica que fala que o Conselho Tutelar não é um órgão ativo, que é um órgão apático, que não trabalha, etc, etc. Eu queria convidar as pessoas que estão fazendo esse tipo de crítica a separar umas horinhas do dia, de qualquer dia, que o Conselho trabalha todos os dias, dirigir lá a sede do Conselho Tutelar e pegar o histórico de trabalho do que eles desempenham, pegar a atividade diária dos conselheiros, e se ainda assim a gente não entende por que achar que não trabalha, aí não tem jeito de explicar mais nada. O Conselho Tutelar é órgão atuante, faz ocorrências quase que diárias, situações que ninguém imagina que acontecem no nosso município, o Conselho Tutelar está presente. A vereadora Juliana, inclusive, deve até saber mais do que a gente da atuação do Conselho Tutelar. Então, as pessoas... O senhor me permite só uma parte bem pequena? E é igual o senhor está falando, conselheiro tutelar. Gente, o conselheiro, ele pega dois lados, e vai aconselhar. Você já viu quando tem dois lados que sabe que eu estou certo, o outro eu também estou certo. Aí o conselheiro entra no meio para conciliar isso. Você já imaginou a dificuldade disso? Você pôr na cabeça de um, não, você está meio certo, o outro também está meio certo. A dificuldade que é isso, gente. E isso é todo dia. E com um salário milionário de R$1.000 praticamente. Gente, é igual eu falo, se nós não melhorarmos esses meios de comunicação, gente, quem vive aí só denigrindo as coisas, fazer um pouco, para e pensa para fazer um pouco. Porque esse pessoal, eles deviam ganhar era 10 vezes o que eles ganham. Porque não é fácil. Você dá remédio para um morto, não adianta nada, gente, não adianta. Você insistir para uma pessoa que ela acha que está certa, que ela tem que ser... Não é fácil. Então, eles são merecedores e muito. Muito obrigado. Então, concluindo, fica o convite, pessoal que tem dúvida da atuação do Conselho, separa uns minutinhos ou algumas horas do dia e vá ver o histórico de trabalho do Conselho Tutelar. O segundo e último assunto, eu queria retratar uma situação que até envolve um requerimento que eu pedi na sessão extraordinária, que já foi motivo até de discussão por parte de outros vereadores, que tem referência à complementação da aposentadoria do servidor público do município. No ano de 2004, o atual prefeito e mais 2 pessoas foram a Belo Horizonte, numa situação até da Previdência Social que envolvia o regime próprio. Como não era mais o caso do município, ficou meio que sem objeto ou objetivo a viagem deles. Mas teve uma pessoa lá, né, no local que eles estavam para a conferência, que se propôs a dar uma palestra, assim, debater lá sobre o assunto e dar alguns caminhos para o município. E lá foi dito, veja bem, estou dizendo que o prefeito estava presente lá há 15 anos atrás, então ele conhecia e conhece a temática de complementação. Lá na ocasião, a pessoa que orientou o pessoal de Itaú de Minas comentou o seguinte: vocês voltam amanhã, 2004, vocês voltam amanhã para o município de vocês e arranjem a complementação, um fundo para a complementação urgente, senão em 10 anos o município de vocês se quebra.
Já se passaram 15 anos, não há movimentação de complementação, e a gente vai enfrentar nos próximos 10 anos um colapso nas finanças públicas do município tão grande que vai quebrar o município. A gente não tem dúvida alguma que vai acontecer isso aí. A complementação, o salário integral, desde que cumprido alguns requisitos, é direito do trabalhador, então não pode penalizar. Só que o município está sendo negligente desde sempre e não faz um fundo para complementar o servidor da aposentadoria. Por exemplo, o INSS está com teto hoje por volta de 5.800. E a pessoa tem um salário de 8, 9 mil hoje e preenche os requisitos para aposentar de forma integral, o INSS paga o teto, a prefeitura faz o pagamento do restante. E esse restante, que pode durar por 20, 25 anos, depois que a pessoa aposenta, dependendo da idade que ela se aposenta, a pessoa não contribuiu um centavo para o município, que vai arcar com a responsabilidade dela para o resto da vida. Veja bem, é direito do servidor ter a complementação para aposentar com os proventos integrais da ativa. Mas o município tem sido negligente e não construiu um fundo até hoje e vai quebrar o município. Vou fazer uma cobrança também para o sindicato, que o sindicato tem que atuar, ele conhece essa temática, sabe há muito tempo que o município não suporta pagar complementação sem o fundo, mas ainda assim não vem para discussão. Então, o que a gente pede hoje, não sei se o prefeito atual vai entrar nessa discussão, mas que o futuro prefeito tenha o cuidado de chamar o sindicato, reunir com os servidores e ver como que o município vai arcar com a responsabilidade da complementação para os servidores que têm direito a ela. Devolvo a palavra, presidente. Senhor vereador, só Então, um breve à parte. Foi sim. Sobre esse tema da complementação do fundo para bancar as aposentadorias do município, há muito tempo nessa Câmara eu já disse isso, que já era tempo do município ter enfrentado essa questão e instituído a previdência complementar. Mas realmente parece que é um tema que não sei se não tem muito atrativo político e não desperta o interesse de ninguém. Mas realmente é uma irresponsabilidade o município já não ter feito há tempos a previsão de formar um fundo previdenciário para bancar as aposentadorias, que realmente são preocupantes. Como todo mundo vê, a preocupação ela é praticamente unânime entre os vereadores, e principalmente quando a gente fala da responsabilidade financeira que o município tem que ter para o futuro. Devolvo a palavra, presidente. Na sequência, o vereador Donizete Amorim. Cumprimentar a mesa diretora, pessoas que nos assistem, gente hoje, gente, e nosso pessoal do apoio, e também o pessoal que faz essas sessões serem de maneira correta, ao vivo, né? Internet também, por último, tá? O pessoal da NET aí, eu gosto sempre de falar isso, são as pessoas que fazem a multiplicação da nossa fala aqui. Também esqueci de cumprimentar hoje, presidente, seja se sinta cumprimentado, demais vereadores, em nome do nosso presidente. Vou dar uma fala sobre o que o Davi falou. Desde 2009, vereador, eu tenho falado sobre importante isso. E o último assunto que eu cheguei sobre essa situação, essa lei, na realidade, ela foi introduzida aqui em Itaú de Minas porque... não vou nem entrar nesse detalhe, eu acho que é melhor não falar. Mas eu acho o seguinte, que o mais triste nessa história toda, quem acompanha meus trabalhos, sempre observa, sabe, como eu procedo nas coisas. Tem pessoas nesses casos de complementação que nunca vão contribuir e vão receber. Realmente, se a pessoa contribui, eu acho que nada mais justo do que ela receber. Mas quando ela não vem nem a contribuir, ou seja, acima do teto do INSS, quem paga por isso? E a prefeitura complementar esses valores. Mas existe, parece que no Senado Federal, né,
uma regra que pode ser até derrubada, que a partir de antes de 2003, as pessoas que entraram antes de 2003 teriam esse direito. Logo depois disso, não. Essa é a informação que eu tenho. Mas o importante, tem que estar atento a isso. Bom, eu estou entrando, acabei de assinar um projeto, um anteprojeto que nós não podemos apresentar. Eu sei que algumas pessoas já apresentaram no passado. Eu também já apresentei um anteprojeto. Ano passado eu trabalhei em cima disso. Lembro que o vereador Nunes teve um anteprojeto mais ou menos dessa forma do que eu apresento hoje. É sobre o selo SIM, é o Serviço de Inspeção Municipal. Qual que é o meu diferencial sobre esse projeto? Correndo atrás disso, vendo a dificuldade financeira do nosso município, a gente percebe que o que onera realmente o SIM é o profissional em si, médico veterinário. E realmente fica um valor aí em torno de 10 mil a 15 mil reais mensais esse trabalho desse médico. O que é a ideia? A ideia minha que eu apresento nesse anteprojeto é que a gente faça um convênio. Esse convênio com pequena cidade, Pratápolis, Fortaleza de Minas e Itaú de Minas. Então, esse montante desse valor, vamos supor que não chega a 15 mil reais, mas vamos supor que seria 15 mil reais. Ficaria 5 mil para cada município. O médico veterinário ficaria em Itaú, vamos supor, 2 dias. Nos outros 3 dias, ele permanecia em outras cidades, né? No caso, Pratápolis e Fortaleza de Minas, e teria a sua sede lá, o lugar dele atender, e cada prefeitura disponibilizava estudante, uma secretária, não sei o que vai necessitar nesse caso. Por que eu estou voltando com isso? Estou vendo a dificuldade que a nossa cidade e outras estão passando, né? Não tem emprego, empresa que gera serviço estão todas praticamente paradas no tempo, não existe movimentação do governo federal, do governo estadual e muito menos do governo municipal quanto a isso, e isto dá um certo ganho a pequenos produtores, pessoas que possam ingressar, fazer sua chácara, seu sítio, né? Nesse caso aqui mais específico, outras da cidade também, conseguir produzir os seus produtos e poder vender eles no mercado. Não é difícil, não é impossível, basta ter boa vontade. Bom, outra coisa que eu queria falar, meu tempo voou ali, eu fiz uma emenda, eu gostaria de falar isso, sexta-feira fechou o prazo da emenda do orçamento aqui na casa. Acho que poucas pessoas fizeram, porque o orçamento está tão enxuto. Não estou fazendo isso uma crítica, muito pelo contrário, eu acho que até uma consciência, Nobres diz, o orçamento está tão difícil, que está difícil você fazer emenda no orçamento. Mas eu fiz uma emenda do orçamento que eu acho que é necessária, que é da estação solar, igualzinho que nós fizemos aqui na Câmara Municipal. Graças a Deus, Deus deu essa oportunidade para mim fazer no ano passado, nós não pagar mais energia. A prefeitura também conseguir fazer essa estação lá e não pagar. Está no orçamento. O valor, para muitos, parece ser simbólico. Eu coloquei um valor de 30 mil reais, mas se você pegar que 30 mil reais pode ser uma contrapartida até de 4%, já vi contrapartida até de 2%, o montante passa de 500 mil reais o investimento. E esse dinheiro, a gente pode conseguir esse dinheiro, e parece ter uma notícia muito boa sobre isso, eu não posso falar no momento. Mas não foi pensado nisso a emenda. Eu fiquei sabendo depois. Por outro lado, sei que muitas pessoas também trabalhou com a luz do Jardim Pinheiros, e eu não desisti. Eu sou muito difícil de desistir das coisas, quem me conhece sabe disso. Recentemente, não sei se alguns aqui trabalhou, todo mundo estava tentando ligar a luz da casa do aposentado, foi todos os tipos de pessoa na CEMIG não conseguiram ligar.
graças ao meu estudo, né, que a gente está fazendo direito, a gente conhece um pouco de direito consumidor, e conversando com o Dr. Fábio, quero te agradecer, acho que eu já agradeci ele, mas agradecer mais uma vez, que através da força do PROCON, a gente conseguiu ligar a energia, estava desligada há bastante tempo, dos aposentados e também da Associação dos Motoqueiros. Mas, voltando ao assunto da luz do bairro Jardim Pinheiro, eu acredito que essa semana a gente resolva já a empresa que vai fazer essa instalação dessa luz lá. Vereadores nossos que sabem da minha luta com isso, indo atrás, buscando, cobrando e ficando até chato. Mas vai ter luz lá. Então eu gostaria que as pessoas, a câmera é essa agora, né? O Aras mudou a posição, viu, Aras? Então eu gostaria que as pessoas ficassem sabendo que trabalho nosso, da nossa bancada, é do seu prefeito municipal e também da nossa secretária de obras, dona Giane, senhora Giane, dona Giane, vai ser ligado essa energia lá tão logo. Certo. Voltando a alguma coisa que eu andei pulando aqui, vai dando tempo eu vou falar. Visto a dificuldade de falta de emprego, eu acho, eu fiz uma indicação, mandei um ofício, eu mesmo escrevi, não passei pela casa, mas eu acho que eu já vou pedir para a casa fazer, ficar registrado isso, para o Ulisses Gomes, para que ele consiga trazer para a nossa cidade pequenos cursos de padeiro, confeiteiro, açougueiro, montador de móveis. Eu sei que isso parece insignificante, mas se você passar na porta dessas lojas aí, ó, de grandes magazines, não tem montador de móveis. Quem tem a oportunidade de fazer o curso, consequentemente, vai conseguir esse emprego. Padeiro não temos, são pouquíssimos padeiros, e também açougueiro. Eu sou o tipo de pessoa, quando eu quero, vou atrás. Se as pessoas for igual eu, fazendo um curso desse, eles vão conseguir um emprego que aparentemente é simples, mas com certeza dá para sustentar com dignidade a sua família. Outra coisa também que eu tenho observado, gente, a gente tem que ter percepção e ser rotineiro, ser persistente para fazer as coisas pegar. Por exemplo, vou dar um exemplo que não tem nada a ver. Todo mundo está percebendo o movimento que nós temos de bicicleta na cidade, essas bicicletas profissionais, semi-profissionais, etc. Gente, essas pessoas são um grupo que estão espalhados. Unir essas pessoas. As pessoas têm informação, essas pessoas têm ideias. Como unir? Desenvolver algo, uma passeata anualmente, uma corrida. Eu lembro uma vez, antes de eu me tornar vereador, eu fiz uma corrida Pedra Dura em Tal de Minas. Olha, mas veio gente, até hoje eles me cobram no meu e-mail uma nova corrida dessa. Então são coisas que a gente às vezes tem que atinar para isso. Nesse caso, eu denotei duas pessoas aqui. Nós temos um Thales, que é um policial que trabalha na Tal de Minas, nascido em Tal de Minas. Trabalha na prisão, de guarda prisional. É um excelente corredor. Estava até há algum tempo convocado, ganhava para isso, para trabalhar no litoral aí, correr com o nome de uma cidade do litoral. Nós temos também o Milton, né, que é o filho do Sojão, o marido da Mília também, que são pessoas que correm muito e estão fazendo marca assim, diferente. Então, gente, essas pessoas também, eu acho que quem gosta dessa parte de esporte, eu acho que deveria também atinar e perceber isso aí. Vamos lá. Eu fiz uma indicação para passar a patrol. Estou falando aqui alguns serviços que eu fiz essa semana. Passar a patrol no Baquião, nos Muros e no Areeiro. Falado. Quero falar sobre a queima do alho. O Denão não fala hoje. Eu quero te parabenizar. Não me pediu isso. Eu só fiquei sabendo que você não ia falar aqui agora. Não vou poder falar muito tempo, porque o tempo está escasso. O presidente não quer que passe. Mas meus parabéns. Quem quer as coisas realmente tem que trabalhar. E quem quer as coisas realmente dá trabalho, por isso que muitos não fazem. Tem pessoas que não gostam de trabalhar. Você me arruma uma parte aí? 30 segundos, 20. 10 segundos. Não, mas não é eu não, é todo mundo. Foi muita gente que trabalhou. Muita gente mesmo. Se Deus quiser, vai ter uma renda boa. O Lar São Vicente Paulo. Mas parabenizar eu não, para com isso. Muita gente, né?
a queima do ar e a cavalgada foi boa demais. Parabenizar o Milton que estava lá. Foi 2 dias muito bom, né, Milton? Então é muita gente. Parabéns para todo mundo. Eu só gostaria de falar uma frase que eu escrevi aqui. Hoje o povo espera muito da prefeitura. Precisa citar o nome do vereador Berdan. O vereador Berdan sempre cobra isso. Sempre fala, mais ou menos nesse tom. Antigamente, o vereador Nunes e demais vereadores, as pessoas cobravam da Cimento Itaú. A Cimento Itaú deixou de ser nossa mãezona, foi Itaú, a prefeitura. Então, eu acho que, às vezes, a gente tem que aceitar, entender, às vezes, esse assunto. Eu queria só falar mais 2 coisas aqui rapidinho, presidente. Dá tempo. Primeiro, sobre a devolução que a prefeitura pediu. A prefeitura pediu 120 mil reais para a Câmara Municipal para pagar o INSS e não foi devolvido. O senhor deve ter os argumentos do senhor. Eu gostaria de pedir para o senhor devolver. Tenho certeza que a nossa bancada aqui vai te agradecer. A situação não está fácil e esse dinheiro parado aqui não traz benefício para o nosso povo. Mas lá, com certeza, traz. Finalizando, eu vou convocar todo mundo. Já conversei com o Matheus e com o Roberto. Com o Matheus, não, perdão. Com o Denão e com o Roberto. Como está precisando movimentar a prefeitura, esses tempos atrás eu visitei uma cidade onde tem muitos calçados e eu conversei com o presidente do sindicato proprietário das empresas. E ele só não falou para mim, eu só não levo uma empresa para lá porque está muito longe. Então eu gostaria, como nós não temos uma comissão de trabalho, presidente, que eu acho que era importante a gente colocar comissão de trabalho, é o que o povo mais precisa. A gente ir à Franca, procurar terminar esse órgão que tem lá, que é um sindicato dos trabalhadores, não é dos trabalhadores, dos profissionais, dos donos das empresas, e ver se a gente consegue pelo menos uma banca para de mim, para a gente socorrer essas pessoas realmente. Obrigado. Na sequência, o vereador Oberdan Faria. Cumprimento a mesa diretora, os nobres vereadores, vocês que estão aí acompanhando os trabalhos aqui na casa. Hoje, em especial, está aqui meu amigo Tony, minha amiga Ildete, e essa mocinha que deixa a gente, até vou falar um pouquinho dela. Mas queria passar para vocês o seguinte problema, sabe? Eu acho que nós estamos aqui, primeiramente, cumprimentar aí o vereador Davi, vereador Matheus, quando foi na apresentação do orçamento impositivo. Veja vocês, eu quero aqui deixar claro, vocês que estão acompanhando os trabalhos que estão aqui hoje, desculpe por não ter mencionado vocês, mas eu sei que vocês fazem parte dessa grande massa que acompanha os trabalhos aqui na Câmara Municipal. E realmente pode aqui estar fazendo uma comparação com os trabalhos. Quem realmente está trabalhando, quem não está com vontade de trabalhar, ou fica a critério de cada. Mas, falando a respeito do orçamento impositivo, teve aqui inclusive uma reunião com a APAI. Eu acho, sabe, o Lar São Vicente Paulo, mas veja vocês, o vereador Donizete, inclusive citou aqui agora, eu queria assim, primeiro para eu não esquecer, ele disse que o prefeito pediu 120 mil reais para a Câmara. Realmente. Mas o prefeito nem aqui não estava. E ele pediu um orçamento, ele pediu essa devolução de 120 mil reais, vereador Donizete, que não tinha. A Câmara não tinha 120 mil reais. Ele queria para o dia 20. Mas o que
Isso é que eu acho que é uma forma de tentar ludibriar para tentar atrapalhar o serviço da Câmara. O prefeito fala que não tem dinheiro para nada. O que ele fez, vereador? Pegou, dia 18, ele pegou e fez o repasse que ele tinha que fazer para a Câmara, dia 20, ele fez dia 18 para inteirar, para ele poder pedir os 120. Então, eu acho que não precisa disso. Eu acho que é muito mais fácil usar de honestidade, de humildade. E outra coisa, eu quero deixar claro, eu citei aqui o orçamento impositivo, porque veja vocês, o Lar São Vicente de Paula não está tendo ajuda, estão atravessando um momento dificílimo. O vereador Denis falou a respeito da queima de água, que é inteiro para eles. Então, a gente queria que o prefeito pedisse para a Câmara Municipal, não só pensando na prefeitura. Por exemplo, ele pediu, não foi ele, até acredito, eu sei quem foi que pediu, mas pediu 120 para pagar INSS, INPS, lá, contribuição previdenciária. Agora veja vocês. Vereador, me permite uma parte? Eu estou comichando aqui para falar. Primeiro, eu não sabia desse 120, não tem. Mas, por outro caso, eu gostaria de não é a primeira vez que eu falo. Esse projeto da imposição no orçamento, esse projeto eu que trouxe para a Câmara. Eu gostaria que a coordenação da Câmara, não é culpa da coordenação, eu que apresentei e apareceu no nome do vereador. Eu gostaria que isso não acontecesse mais, porque isso é feio. As pessoas não estão sabendo disso, mas eu não estou satisfeito com isso. Então, isso me dá o direito de eu roubar do outro. Não, isso eu não vou fazer. Mas eu acho que da próxima vez, quando você apresentar um projeto, eu acho que a pessoa é feio. Veja vocês, eu não vou entrar no mérito, se o vereador Donizete também já tentou apresentar num outro momento, porque, na realidade, esse orçamento impositivo, ele é no orçamento que vem. Então, eu acho que é esse trabalho que nós devemos estar aí demonstrando e pedindo ao prefeito municipal. Sabe? Eu acho que o caso aqui da minha coleguinha Vitória, que ao longo de quase que a idade dela, ela faz tratamento em Belo Horizonte. E hoje é negado para ela, para que leve ela lá em Belo Horizonte. O máximo que conseguiram é dar uma passagem. Então, isso nos deixa preocupados. Por quê? Porque se o prefeito pede 20 mil, 30 mil, ele sabe que nós temos aqui na Câmara Municipal, nós vamos aplicar isso. Tá? Agora, eu quero deixar claro a vocês. Tem aí um requerimento pedindo para a secretária, inclusive já colocando os motivos da vinda dela aqui na casa. Mas eu não entendo, vereadores, não entendo como que a prefeitura ganhou não sei quantos veículos para a saúde que ela vai e me terceiriza. E eu sei que foi por conta da terceirização que não deram para ela. Então isso nos deixa preocupados. O que fica fazendo esses veículos parados? O que fica fazendo os motoristas que estão lá disponíveis para fazer a viagem? Aí vai e contrata. Então, isso deixa a gente chateado e preocupado pela situação. Às vezes, quando a gente impõe aquilo que é constitucional e nós sabemos que nós não podemos fazer atrelamento de devolução de dinheiro, mas o que a gente espera é que o prefeito realmente atenda qualquer um dos senhores, nós vereadores, que chegar alguma entidade nos procurar, nós estamos precisando de 5 mil, nós fomos falar com o prefeito, não, vai lá e conversa com ele, pede para ele pedir, que nós vamos liberar, mas vê o lado social, vê o lado humanitário da coisa. Agora, vim pedir, por exemplo,
sem ter 120 mil reais, que tem que ser até o dia 20. Isso daí eu já cansei de falar. Isso aí é falta de organização, planejamento. É por isso que não tem o dinheiro. É por isso que não tem o dinheiro. Aí, uma multa de quase 500 mil reais. Então, eu acho que o prefeito ele deve refletir, né, a respeito desses pedidos. Inclusive, aqui eu estou fazendo um pedido para o prefeito. Atenda o lado social, o lado do dinheiro que o senhor não tem. Atende os estudantes que estão aí na luta, que pararam de estudar por conta do que foi regrado para eles. Os remédios que estão faltando, gente. Hoje eu tive aqui na Câmara mais cedo, 3 pessoas vieram pedir ajuda para comprar remédio. Eu acho que o prefeito teria que ouvir e atender os nossos apelos. Porque às vezes ele não consegue enxergar o outro lado. Mas nós somos novos vereadores que estamos, juntamente com o povo, vendo a situação. Eu vi aqui uma indicação a respeito do córrego. Eu até tirei, nem sabia que o vereador estava entrando, mas uns dias atrás eu fiz uma fotografia do córrego do Ferro. Gente, vocês não acreditam, mas está dessa altura de mato. Está dessa altura de mato, não consegue a água correr, para tudo quanto é dejeto, coisas podres, param ali. E ali falou da igreja, falou das empresas que estão ali, inclusive coisas de comida. Então eu acho que é coisa simples, é falta realmente de gerenciamento, falta de mando. Isso aí não pode acontecer, né? A gente pede ao prefeito, parabenizo também pela indicação. Eu gostaria também de estar falando a respeito da emenda que nós fizemos a respeito da cessão de uso de equipamentos da municipalidade à população. Essa autorização, ela vem de encontro com anseios dos pequenos produtores. São os que mais sofrem. São os pequenos produtores que precisam de muito pouco, gente. Eu falo que hoje eu tenho uma rocinha, outros colegas também têm, o vereador Denis está aí lutando, mas às vezes nós precisamos apenas de uma máquina para poder passar na estrada, para acertar ali, para um caminhão chegar, para uma Kombi escolar chegar, é um mataburro que quebra. Então nós estamos dando condições do prefeito poder atuar e poder fazer esse empréstimo a essa população. Algum terreno dentro da cidade que precisa desaterrar, isso, gente, eu quero lembrar que já existia isso antigamente, porque nós somos carentes, inclusive, até para contratar esse serviço de outro. Hoje nós temos uma pessoa ou duas, se tiver, que tem máquina para alugar. Então a municipalidade tem operador, tem máquinas boas, e a gente dando essa condição para eles trabalharem. Eu quero, a respeito também, eu queria aqui falar, o vereador Donizete falou, a respeito lá da iluminação. Nós pedimos, já fiz indicações, eu gostaria, sabe, eu sei que às vezes o vereador tem muita boa vontade, é aquilo que eu falei para a Giânia, que é quando ela esteve aqui. 3 anos já. Falta 2 meses para acabar. Aí o que acontece? Chega de fazer propaganda, que nós vamos fazer, que nós vamos... O vereador Donizete mesmo perguntou aí a respeito do asfalto lá em volta do poliesportivo. Não, já está tudo pronto, vai fazer, agora começa a chuva, aí já não faz, porque está chovendo. Então nós precisamos largar, e o prefeito, a administração entender, que não é só propaganda, nós estamos cansados. Esse negócio da iluminação faz mais de 3 anos que nós estamos aqui.
Quando a administração passada saiu, deixou os postos, a fiação pronta, mas faltou os braços para ligar e realmente até hoje não foi feito. Eu preciso de falar alguma coisa a respeito do Conselho Tutelar. Eu acho que quero aqui parabenizar a Câmara Municipal por ter organizado esse convite para que fosse feito esse debate, até porque é uma forma da gente mostrar o respeito. E o vereador Roberto falou muito bem. Muito difícil ser um conselheiro. Só para finalizar, presidente, só para terminar, é o seguinte, eu quero falar aqui em nome dos comerciantes do centro, pedir aos funcionários ali do centro, das lojas, que evite vir com seus veículos e estacionar ali no centro. O pessoal às vezes mora aqui embaixo, aqui, vai de veículo e deixa o veículo lá das 7 até as 5, 6 horas da tarde e não tem onde o pessoal para que vai chegar para comprar parar seus veículos. Eu tive a oportunidade lá, teve 11 vacas ocupadas com funcionários. Então, 11 veículos a menos. A gente está pedindo para quê? Para que logo não venha aí a zona azul. Porque senão não vai ter jeito. Nós estamos precisando de fomentar o comércio de Itaú. Tá? Devolvo a palavra. Muito obrigado. Uma boa noite aos nobres edis, aos funcionários da casa, as pessoas que se fazem aqui presente e também todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu vou começar falando aqui sobre o Parlamento Jovem, que é um programa da Escola do Legislativo, e na semana passada o Alisson, juntamente ao Dr. Vinícius, foram com uma representante nossa a Belo Horizonte. O Alisson vai colocar algumas fotos aí no painel e eu vou ler um resuminho do que aconteceu lá. Aconteceu na última semana, entre os dias 18 e 20 de setembro, em Belo Horizonte, a 16ª plenária estadual do PJ Minas. Foi a primeira participação de Itaú de Minas no evento, que esse ano contou com 94 câmaras inscritas e mais de 4.000 alunos. E logo na nossa estreia, a juventude da nossa cidade esteve muito bem representada pela jovem parlamentar Camille Vitória Pereira Pazotti da Silva, integrante do PJ Minas Itaú, aluna da Escola do Legislativo e da Escola Estadual Ari Pimenta Bugelli. Camille se destacou nos debates e, inclusive, concorreu à relatoria dos grupos de trabalho e da plenária. No final, acabou perdendo por apenas um voto. Como todos sabem, o PJ Minas Itaú é mantido pela Escola do Legislativo e esse ano contou com a participação ativa de 40 alunos itauenses, regularmente matriculados no ensino médio em escolas públicas e particulares. Camila foi eleita pelos próprios alunos na plenária regional, ocorrida em agosto na cidade de Guaxupé, cidade que, juntamente com Itaú de Minas, São Sebastião do Paraíso e Poços de Caldas, compuseram a Polo Sudoeste, um dos 16 polos regionais dos quais se dividiram as cidades participantes. Foram meses de estudos, debates e muitos aprendizados sobre o tema de discriminação étnico-racial. O documento final, contendo as propostas elaboradas e votadas pelos jovens parlamentares, já foi entregue à Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, podendo, a partir de agora, se transformar em leis, requerimentos e indicações. Mais informações estão disponíveis na fanpage do PJ Itaú e da Câmara Municipal. Queria aqui, de antemão, parabenizar os coordenadores, o Alisson e também o Dr. Vinícius, e também a Camille, que representou todos os alunos de Itaú de Minas, e após muitas aulas de plenárias aqui na Câmara, nós levamos as ideias dos alunos de Itaú e obtivemos um resultado muito bom, que foi essa colocação da Camille lá em Belo Horizonte. O ano que vem, o tema escolhido por todos lá foi em relação ao meio ambiente, e nós, aqui em Itaú de Minas, continuaremos a trabalhar com esses jovens e agora com o tema do meio ambiente. E convidaremos aqueles que ainda vão integrar o primeiro colegial o ano que vem. Fiquei muito satisfeito com o resultado aqui de Itaú de Minas pelo primeiro ano.
Puxando um gancho aqui, ainda na Escola do Legislativo, na sexta-feira vai ocorrer um debate aqui entre as conselheiras, as candidatas do Conselho Tutelar. É um programa também da Escola do Legislativo, que está sendo aí encabeçado pelo Alisson e pelo Guilherme, e na sexta já convido aqui a todas as candidatas a estarem na Câmara aqui para esse debate, que vai poder aí mostrar para muitas pessoas da população as suas ideias e as suas intenções em relação ao Conselho Tutelar. Então, sexta-feira, aqui na Câmara, a partir das 18 horas, vai ocorrer o debate entre as conselheiras e também será transmitido pela Câmara Municipal. Quero lembrar aqui que a Escola do Legislativo ela permite que nós fazemos vários programas. Esse ano nós já fizemos 2, provavelmente às vezes temos o terceiro ainda até o final do ano, mas ao longo dos anos que vão se passando a gente vai aprimorando e vai virando uma rotina aqui em Itaú de Minas, esses debates, essa participação popular aqui dentro da Câmara Municipal através da Escola do Legislativo. Bom, nós aprovamos um requerimento aqui mais cedo, na sessão extraordinária, que é a convocação da secretária municipal de saúde. Há algum tempo, principalmente depois da terceirização, muitas pessoas já vêm me procurando com problemas nesses transportes. Hoje eu pedi aí para a Vitória estar vindo aqui na Câmara, e depois que eu encerrar a sessão, eu peço aos vereadores que esperem um minutinho, só porque a Vitória ela vai relatar o que está acontecendo com ela. Mas igual no caso da Vitória, temos muitos outros casos por aí que tiveram muito problema depois que a Prefeitura resolveu terceirizar os transportes na saúde. Pode ficar despreocupado que depois eu vou deixar vocês falarem, é só encerrar a sessão, aí vocês já conversam com os vereadores. E todas as vezes que fui procurado, inclusive pelas pessoas da hemodiálise, eu liguei para setores da saúde. O pessoal sempre me atendeu muito bem, respondeu, porém não resolveu. E fica sem resolver. A solução que eu tive de imediato foi conversar com alguns vereadores. Vamos convocar a secretária aqui para ver o que resultado que está dando para a população. Eles alegaram para mim que era economia. Mas será que essa economia não está gerando um transtorno para a saúde das pessoas do nosso município? Pessoas que precisam de tratamento, precisam ficar passando por esse desgaste mental para conseguir algum benefício aqui da Prefeitura? Se funcionava tão bem o transporte pelos motoristas, pelos carros que aqui já estavam, não precisaria terceirizar. E hoje a Vitória é um exemplo. Vitória até cita aqui o vereador Davi, o Kelvin, muito preocupado. Ele conversou comigo, conversou com o vereador Davi também. O vereador Davi também foi até o setor de transporte, mas é sempre aquela coisa. Quando se fala, às vezes, em vereadores de oposição, é sempre o argumento que ele usa. Eles não mandam aqui, vocês não precisavam procurar ele, e isso acontece com várias pessoas que vêm me procurar. Que aí, ao chegar aqui, eles recebem essa resposta, até de forma mais raivosa, por parte da equipe do prefeito, e é totalmente desnecessário, porque o que a gente quer é que eles resolvam o problema de vocês, e vocês cheguem até o local da consulta com a cabeça tranquila, sem mais delongas, sem mais preocupações, não precisar passar por todo esse transtorno que eles estão fazendo, todas as pessoas que fazem algum tipo de tratamento passar. Os itauenses não precisam disso. A nossa saúde funcionava muito bem com os nossos motoristas e com os nossos veículos. E aí, a hora que eu for encerrar a sessão aqui, eu peço que vocês continuem, que eu vou pedir para que vocês falem com todos os vereadores, eles vão esperar um minutinho aí. O plano diretor, ele voltou a esta casa, e provavelmente vai para as comissões agora para um parecer. Se nós não conseguirmos na semana que vem, na outra semana, ele já será pautado para ser votado aqui. O pessoal, lógico, Itaú de Minas inteiro é interessado direto no plano diretor, mas o pessoal do chacreamento eu acho que tem um interesse maior. Aí avisarei para todos vocês estarem presentes aqui, porque eu sei da luta que vocês têm com esse plano diretor e principalmente com o chacreamento, na qual eu destaco aqui a luta que a vereadora Juliana já está há muito tempo engajada com o chacreamento.
Já avisei algumas pessoas que ele voltou, mas assim que tiver uma resposta da comissão, do parecer jurídico, já repasso para vocês ir repassando aos grupos do checreamento para as pessoas estarem aqui presentes. E de antemão também já agradeço a todos que participaram do plano diretor e principalmente também as imobiliárias de Itaú de Minas, que tiveram uma participação essencial aqui na parte que trata de imobiliárias do nosso município. Em relação ao pedido de 120 mil que o prefeito fez a esta casa, eu vou fazer uma observação. Normalmente o repasse da prefeitura à Câmara acontece todo dia 20. Coincidentemente, nesse mês eles fizeram um repasse no dia 18/9, no valor de 175 mil, que é todo mês. E, junto com o repasse, veio esse pedido para o dia 20/9, um valor de 120 mil reais. A Câmara Municipal, ela não tem todo esse valor de sobra em caixa. E mesmo que tivesse os 120 mil certinho, nós não podemos zerar o caixa da Câmara. Chegando fim de ano, às vezes a gente tem alguma ocorrência com algum servidor ou precisa pagar algo que venha de terceiros. Como que a gente vai deixar o caixa da Câmara zerado sem nada? Então, de antemão, já vou avisando aqui que provavelmente os recursos que sobrarem na Câmara Municipal, eles voltarão normalmente aos cofres da Prefeitura ao final do ano. Acredito que nós não teremos as condições de fazer uma devolução desse tamanho. E também acredito que quem fez o pedido nem foi o prefeito municipal, foi alguém de assessoria dele, e às vezes ele fez esse pedido até contra a vontade dele, porque pelo acompanhamento dos repasses, eles sabem que nós não temos toda essa sobra de caixa aqui na Câmara Municipal. E eu quero falar aqui também a respeito, acho que está acontecendo na cidade inteira, sobre a coleta de lixo. Vou enviar algum requerimento também perguntando para a Giane, porque estamos meio perdidos. Tem dia que passa a coleta de lixo, tem dia que não passa, tem dia que passa cedo, tem dia que passa à noite. Eu acredito que está acontecendo em todos os bairros também. Estamos ficando meio perdidos aí, sem saber o que está acontecendo com o horário da coleta de lixo. E já é uma reclamação constante de vários moradores de vários bairros. E só aqui, antes de encerrar a sessão, tem um pedido aqui de mudança de sessão. Como semana que vem é feriado no dia 1º, a sessão, normalmente ela já ia para quarta. Mas quarta-feira vai inviabilizar alguns nobres edis de estarem aqui. Então, de última hora, eu vou deliberar um requerimento aqui, pedindo para que seja quinta-feira, às 18 horas a sessão, para que a gente possa informar toda a população com antecedência. Algum nobre edil tem alguma restrição contra esse pedido de mudança da sessão? Não, né? Então eu vou pedir o Cléderson aí para deliberar. Os vereadores que esta subscrevem requerem ao plenário desta Casa de Leis, nos termos regimentais, que devido ao feriado do dia 1º/10, a sessão ordinária da próxima semana seja realizada no dia 3/10, às 18 horas, em comum consenso com todos os vereadores. Está em deliberação. E só lembrando aqui que quem quiser entrar com alguma proposição, alguma indicação, requerimento, projeto, fica o prazo até quarta-feira, 11 horas da manhã. Aprovado por unanimidade. Vou encerrar a sessão agora, mas peço aos nobres edis que segurem um pouquinho para a gente conversar aí com a Ildete, com o Antônio e com a Vitória aqui também. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.